Agora nós vamos começar o nosso processo para que a gente entenda quem é quem nessa questão alimentar. Por que tanto terrorismo? Né? É sempre o que todo mundo me pergunta. E hoje eu vou desmistificar para você. A partir de hoje, você vai ter uma aula de biologia, uma aula sobre os macronutrientes, que você não vai mais deixar ninguém levar você para um mau caminho, ficar fazendo terrorismo com você. Vamos lá, nós vamos falar sobre carboidratos, né? Nós vamos falar sobre proteínas e gorduras, fibras e micronutrientes. Quem são eles? Né? Quem são carboidratos? Quem são proteínas? Quem são gorduras? Qual o seu papel? Qual a sua importância? Qual que eu coloco no meu prato? Então é sempre muita dúvida. Eu posso, não posso? O que eu posso? O que eu não posso? Por quê? Para quê? Né? Mas existe um mito muito grande. Há alguns anos atrás não se sabia tanto quanto hoje, não se tinha tantas pesquisas. Mas na biologia a gente aprende, e isso deveria ter sido ensinado lá atrás, por isso as pessoas estão tão perdidas, porque nós estamos falhando na educação. Então, como que a gente pode montar um prato perfeito? Então ele tem que ter 50% do prato, tá vendo? Ó, esse aqui é um prato meu. Eu coloquei isso aqui justamente para ilustrar, para que você aprenda. Então 50% do seu prato, ele precisa ser ocupado com frutas, legumes e verduras. Quanto mais colorido, melhor, porque cada uma dessas cores tem vitaminas e sais minerais especiais. E o nosso corpo precisa deles. Uma baixa nutrição, muitas vezes as pessoas pensam que estão comendo pouco e estão comendo bem. Elas falam, eu como pouco e não emagreço. Por que será? Porque ela não está nutrindo o seu corpo. Aí 25% do prato, que é um quarto desse prato, você coloca carboidratos. Grãos, arroz com feijão. As pessoas têm medo de arroz com feijão e hoje você vai aprender que não precisa ter medo. E aí você pode colocar mandioca, você pode colocar milho, você pode colocar batatas, né? O arroz e o feijão, juntos, eles têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa, por isso que eles são tão importantes. Aí na outra parte que sobra, que é o outro um quarto, né, que é esse 25%, você coloca fontes de proteína. Proteína animal são as mais biodisponíveis, né, que é mais fácil do corpo, ele é feito para digerir. E as vegetais, elas têm uma quantidade muito menor de proteína e maior de carboidrato. Então, sempre uma alimentação que você não usa a carne como fonte de proteína, normalmente precisa suplementar. É difícil a pessoa conseguir retirar a quantidade de proteínas, não porque ela não sabe fazer, é porque a quantidade de proteína que tem nos vegetais é bem menor. Então, às vezes você tem que subir muito a quantidade de carboidrato e não chega ainda no nível de quantidade que aquele corpo precisa. Bom, quem são eles? Como que eu monto esse prato perfeito então, Lu? Esse prato perfeito, ele tem que ser montado tanto no café da manhã, lanches, almoço e jantar. Muitas vezes as pessoas trocam o jantar, comida de verdade, comida que Deus fez, por lanche. Lanche, quando fala lanche, é uma pequena refeição, né? É um pequeno almoço, né? Eu tenho algumas alunas portuguesas que eu acho muito bonitinho elas falarem isso. Então você vai montar o seu café da manhã. Então você tem que colocar fontes de proteína, fontes de carboidrato e fibras, vitaminas e sais minerais que vêm das frutas. Então você vê que não é difícil. Lu, mas por que ninguém nunca falou isso? Porque é mais economicamente viável deixar você ficar comprando bolachinha fit, biscoitinho fit, bolachinha de água e sal, comidinha pronta, um trem que tem chia. Você acha que para emagrecer precisa gastar muito, né? Não, só precisa comer. Bom, vamos lá. Vamos falar primeiro, então, dos que ocupam um espaço aqui de 50% do prato. 50% do seu prato precisa vir com fibras, vitaminas e sais minerais. Da onde eles vêm? Dos vegetais crus, cozidos, folhosos, legumes, verduras e frutas. Eles são fontes de sais minerais riquíssimos para o nosso corpo, né? Então, ferro, fósforo. Então, nós temos aí minerais que nós temos no solo, que são ingeridos por eles, né? Que no processo de nutrição deles, ela fica dentro da planta. Então, tem potássio, nitrogênio, tudo aqui. Aí nós temos vitaminas, como vitamina B12, complexo B como um todo, vitamina C, vitamina A, vitamina E, que também vem deles, e assim sucessivamente. Então, vitaminas e sais minerais. E aí, Lu, então eu posso comer isso aqui à vontade? Sim, você pode deixar o seu prato lindo, poderoso e maravilhoso. E ele assim, 50%, ele é tido como prato perfeito, por quê? Porque aí você não ocupa o espaço com só macarrão, só arroz, né? Só com excesso de quantidade. Agora, uma coisa muito importante, você precisa melhorar a qualidade dos seus pratos.
Aqui, ó, nesses 25%, você vai colocar o arroz e feijão. Arroz e feijão são carboidratos riquíssimos em aminoácidos. Sabe quem são os aminoácidos? Eles formam proteínas. Proteínas é o que dá a pele, cabelo, textura, nossos ossos. Então, todos eles são importantes. O ser humano, ele é onívoro, então ele precisa do quê? Ele precisa de carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e sais minerais. Ele precisa de tudo, em todas as refeições. A gente não pode deixar um carboidrato sozinho, como também não pode deixar uma gordura sozinha, como não pode deixar uma proteína sozinha. A gente precisa colocar companhia, para eles não ficarem tristinhos e para a sua refeição ser perfeita. E aí você escolheu aqui arroz e feijão, então eles têm todos os aminoácidos essenciais. Você pode comer arroz e feijão no almoço, pode comer arroz e feijão na janta? Pode. Você pode comer batata, você sempre tem que colocar uma quantidade ideal de fibras, vitaminas, sais minerais, carboidratos e proteínas. Quem são as proteínas? São as carnes, principalmente ovos, leite, queijos. Aí nós temos dentro da linha dos vegetais, alguns têm um pouco mais, como é o caso do feijão, da lentilha, da ervilha. O feijão carioca tem pesquisas recentes da Embrapa que colocam que ele tem 80% de proteína. Então, se você comer 100 gramas, você está comendo 80% de nutriente. Então é muito importante que você comece a observar o que você coloca no prato para que você tenha o corpo compatível com o que você deseja. Então, voltando aqui, quem são os carboidratos? Qual a importância? Os carboidratos, na verdade, para você nunca mais esquecer, todos os vegetais do planeta, tudo que tem ligações carbônicas, tudo que já foi uma plantinha ou que ainda é uma plantinha é um carboidrato. Aí nós temos carboidratos simples, carboidratos compostos, essa diferença ela se dá pela quantidade de fibras, quantidade de água, mas não se atenta a isso é detalhinho. Eu quero que você entenda que você não precisa ter medo, você só precisa colocar nele o que ele não tem. Por que coloca o feijão com arroz? Porque o arroz branco ele tem menos fibra, então você coloca o feijão. Quem gosta de arroz integral, come com um pouquinho mais de fibra, mas não precisa deixar de comer o seu arroz branco. Eu emagreci 33 quilos comendo arroz branco. Não deixei de comer meu arroz branco. Arroz integral para mim é impalatável. Tem pessoas que amam, para mim é ódio mortal. Então a gente não precisa disso. Então o que a gente precisa colocar aqui? Todos os carboidratos que eu quero comer. Se eu quero comer polenta, se eu quero comer um cuscuz, se eu quero comer farofa, se eu quero comer batata, a mandioca tem que ocupar esse espaço. E esse é o segredo, é o não exagerar. Seu corpo, ele não armazena energia, então ele precisa de carboidrato. Seu cérebro não armazena energia, então ele precisa de carboidrato. O que acontece quando as pessoas tiram o carboidrato? Elas ficam iradas, elas ficam irritadas, elas ficam com dor de cabeça. Então não tira o carboidrato, coloca o que ele não tem. Se ele não tem fibra, coloca fibra e proteína, tá? Então lembra sempre disso. Quando você for escolher uma carne, escolha as carnes mais magras. Qual a importância desses dois juntos? Eles são construtores de fibras musculares. Se você quer emagrecer e ficar bonita, durinha, firminha, ganhar massa magra, você precisa comer arroz com feijão. Eu até brinco sempre que a popozão tem que comer arroz com feijão. O que a maioria das pessoas fazem? Fazem dietas restritivas, retira os carboidratos. Sem carboidrato não tem líquido na célula, 70% do nosso corpo é água. E se você retira a água da célula, fica assim, ó, fica murcha, né? Então você precisa manter a água lá dentro. Quem ajuda nisso? Carboidrato. Carboidrato, ele é essencial para o ganho de massa magra. Carboidrato é essencial para os nossos hormônios. Carboidrato é essencial para a circulação de vários e vários produtos no nosso corpo por causa da água. A água é que transporta tudo. Então, o que nós precisamos entender? Que nós precisamos de água, fibras, vitaminas e sais minerais, carboidratos e proteínas. O que me faz engordar? O excesso. As pessoas deixam de comer arroz com feijão, mas não deixam de tomar Coca-Cola. Elas deixam de comer arroz com feijão, mas elas não deixam de comer lanche. Elas deixam de comer arroz com feijão, mas elas compram bolacha de água e sal. Então as trocas é que não são inteligentes. E aqui você vai aprender a ter trocas inteligentes. Então, esse é o prato perfeito. É isso que eu quero que você memorize. É isso que eu quero que você faça todas as suas refeições. Café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, ceia. Precisa ter sempre, no mínimo, 2. Como assim no mínimo 2? Você tem carboidrato e fibra e proteína, mas sempre proteína e sempre carboidrato. Então você pode colocar sempre essa junção. Fibras, vitaminas, sais minerais, carboidratos e proteínas. Nunca sozinho. Ah, Lu, cheguei morrendo de fome, peguei uma coxa de frango e comi. Beleza, mas faltou uma fibrazinha ali e tal, né? Então é importante a gente entender. E depois a gente vai ensinar para vocês como é que vocês fazem essas junções antes do treino e depois do treino. Mas primeiramente eu quero que você entenda que sem gorduras que estão na carne, na confecção da comida, né? Proteínas, sem carboidratos, não tem construção de um corpo bonito.
As gorduras, elas são importantes na formação dos nossos hormônios, na proteção da pele, na lubrificação da pele, lubrificação vaginal, lubrificação do cabelo, né? As proteínas, elas são importantes porque, inclusive, o seu sangue é carreado, né, por proteína. A hemoglobina, então nós temos a hemácia, então nós temos aí proteínas. Nossos ossos, nossa pele, nosso cabelo é feito de carboidratos e proteínas. Então a gente precisa de tudo isso aqui. Dentro dessa vida aqui, que isso aqui é uma coisa fantástica, que são as vitaminas e sais minerais, está todos os processos metabólicos do nosso corpo. E a água, né, que eu trouxe aqui para falar. Essa daqui é vida. Água é uma das coisas que você precisa colocar na sua rotina desde já, de imediato. Então, água, apesar dela não ser um nutriente, um macronutriente, ela é extremamente importante. Então, ela está acima dos macros. Água. Aí nós temos carboidratos, proteínas, gorduras, fibras, vitaminas e sais minerais. Então, esse é o prato perfeito. Monte sempre pratos perfeitos, tanto no café da manhã quanto nos lanches. Então, você precisa do quê? Proteínas e gorduras boas. Carboidratos. Lu, vou poder comer pãozinho? Sim, você deve comer tudo que você ama. Por que você nunca conseguiu manter as dietas restritivas? Porque elas tiram tudo que você gosta. E aí você até faz por 2 meses, 4 meses, mas quando você chuta o pau da barraca também, você come até o reboco da parede. Então uma das formas de você controlar a vontade de doce tá aqui. Esse é o segredo, comer frutas, comer carboidratos. Que aí você não tem aquelas laricas doidas por doce. Porque na verdade o que a gente precisa é de nutrientes. Quando você começa a nutrir o seu corpo confia em você.